Olá, você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim. Vamos falar um pouco de direito no agro e questões importantes que concernem o produtor rural brasileiro. E para isso eu estou aqui com o Renato Buranello, ele que é presidente do Instituto Brasileiro de Direito no Agro. Seja muito bem-vindo, Renato. Obrigado, prazer estar aqui com você. Prazer é todo meu. E, Renato, eu queria começar perguntando, no ano de 2024 e nesse ano de 2025, quais são os principais desafios que se enfrentam na área jurídica quando a gente pega esse viés do agronegócio brasileiro? Bom começo, né? Porque a gente tem uma complexidade natural aí do setor. E eu acho que algumas pautas elas não tiveram talvez o avanço ou a solução ainda mais definitiva, né? Você pega o volume maior de recuperações judiciais do setor, a questão do licenciamento ambiental ainda extremamente custoso, né, complexo, e é uma atividade repetitiva, uma atividade comum, né, que poderia ter um processo muito mais simplificado. A questão do marco temporal, reinterpretação do Supremo Tribunal numa questão que parecia tão clara, desde 88 da Constituição, novo ordenamento, uma nova releitura, e a gente tem que se adaptar a esse novo contexto. Traz uma enorme insegurança do ponto de vista de propriedade rural, né, e o acesso e o uso à área, né. A questão de embargos ambientais, a régua do ambiental ficou alta, ela tem que ser cuidada e tem uma governança aí ligada à sustentabilidade da produção, evidentemente, mas se o embargo não é bem claro, se ele toma toda a área, às vezes é só um ajuste de uma conduta e você está ali impedindo ou restringindo toda uma área rural, esses são temas que, junto com o seguro, imagino colocar nessa grande agenda também o seguro, que está ligado ao crédito e ao financiamento, dentro de um ano complexo, né? Aumento de taxas básicas de juros, e necessidade cada vez maior de crédito, a gente ter seguro e crédito como um eixo fundamental nessa mesma agenda. Queria começar com esse assunto justamente do acesso ao crédito e também do seguro. A gente está aqui no primeiro semestre de 2025, né, a segunda metade da distribuição do dinheiro do Plano Safra do ano passado. Já tem especialistas de instituições bancárias prevendo que o Plano Safra desse ano deve vir com juros maiores, porque não deve haver um contingenciamento, talvez, de recursos. Então, para você manter esses recursos sempre aumentando ano a ano, esse ano vai ter que vir com juros um pouco maior, justamente também lastreado na taxa Selic. Sim. Como que o produtor rural está lidando com isso já em antecipação, Renato? Com preocupação, com certeza, porque é um fato, você bem comentou, a gente tem taxas aí de mercado maiores, o agro é super influenciado por essa macroeconomia. Nós temos um problema de ajuste fiscal, esse nosso teto aí cada vez, né, mais estressado, e isso reflete na economia como um todo. Reflete na economia, taxas para segmentos, para setores também vão aumentar. E aí o Plano Safra não pode estar alheio a isso. Você bem falou antes da nossa início aqui de papo, dizendo, poxa, mas estou totalmente influenciado. Estou totalmente influenciado mesmo. Então, taxas iguais ao ano passado, praticamente impossível. Nós vamos ter que trabalhar mesmo com o aumento de taxa. Vai ser precificado esse aumento, né, dentro desse contexto macroeconômico e também, né, dentro da, talvez, insuficiência de volume de recursos, que é outra questão. Então, volume também, será que será o mesmo? Ou esse cobertor está ainda mais curto nesse ano? Tivemos uma ajuda aí do Rio Grande do Sul, de novo, né? O Tesouro Nacional é um só, então a gente também sabe que todo mundo ali chamando, né, essa mão aí do Estado vai sobrar menos para cada setor. E como que essas questões referentes a crédito e a seguro acabam sendo judicializadas pelo produtor rural ou por outros setores que estão aí na cadeia do agronegócio? Então, a questão de jurisprudência, né, o que os tribunais decidem refletem diretamente na organização dessa cadeia. É uma cadeia de produção, está todos os agentes ali ligados, né? Eu brinco que é o antes, o dentro e pós-porteira, conectados, né? No momento em que você desestabiliza algumas dessas relações, né, o aumento do volume de recuperações judiciais preocupa o setor como um todo. Você precifica isso numa taxa maior nesse ano, né? Relativiza garantias muitas vezes, ou é mal explicado ao produtor, que eu acho isso muito ruim, por colegas nossos, assim, que não tem efeito colateral o pedido de RJ. Tem efeito colateral, vai também te trazer dor, né? Então, assim, não é só eu vou ganhar prazo para pagar. Não, aquilo traz uma série de restrições. Será que tudo isso está sendo bem contado? Será que os tribunais estão decidindo de forma correta?
E aí isso vai entrar no mercado. E como eu brinco, não tente mudar o sistema de mercado. Ele é mais forte do que qualquer regra. Ali vai determinar o que vai acontecer. Então, decisões equivocadas, aumento de situações de inadimplência e outros riscos conexos, vão trabalhar para uma taxa cada vez maior e mais difícil em quantidade de recursos disponíveis. E falando dessa questão, né, do acesso aos recursos, isso está diretamente ligado com a questão das recuperações judiciais, né? Segundo os dados da Serasa Experian, em 2023, esses números de RJs começaram a subir. Sim. E eu queria saber, Renato, quais são os perfis principais, né, dentro da cadeia do agronegócio que vem pedindo, desde então, né, a recuperação judicial? Quais as regiões? A gente tem esse mapeamento, tem esse perfil? Então, tem alguns estudos até privados. A gente tem uma dificuldade no Brasil, é muito ruim isso entre nós, que você não tem uma jurimetria, que a gente chama assim, ó. É a métrica dos precedentes, a métrica do que os tribunais estão decidindo. Não tem. Olha só, os tribunais são estaduais. A gente não tem um órgão que consolida tudo. Então, teria que ser um esforço nosso individual de fazer. Serasa tem feito bem esse papel de tentar juntar tudo isso, tirar conclusões. Importante você ver conclusões e consequências disso, né? Então a gente teve claramente, né, um volume maior no Centro-Oeste, por exemplo, porque pegou mais a seca, né? Não foi generalizado, também não foi de 30% em toda a região do Centro-Oeste, mas algumas regiões sim, né? Outras menos. Mas isso causou uma onda muito maior de pedidos de recuperação, como também as menores margens. Você vinha de anos bons, passou para o ano que não é tão bom e pode continuar esse ano a não ser tão bom. Na margem, no resultado das operações, né? E aí, aquela história, mas eu esperava receber mais, estou recebendo menos. Isso também influenciou demais, né? Então, teve também um efeito, né? Maiores custos, menores receitas, teve um efeito no volume de recuperações judiciais. Isso influencia demais o mercado de crédito agora. E eu queria fazer uma pergunta também, Renato. O número de recuperações judiciais, se isso significa que os negócios não estão dando certo, né, nessas áreas determinadas do agro, né, nessas empresas que têm pedido as RJs, se isso, de alguma forma, ele traz uma visão de uma insegurança jurídica para quem quer investir em negócios no agro aqui no Brasil. Boa pergunta. Eu tenho uma visão clara sobre isso. Os fundamentos do agro são excelentes, né? Segurança alimentar, produção de alimentos sustentáveis no mundo, Brasil como um player global sem volta. Nossa participação aí cada vez mais relevante nesse jogo, nessa geopolítica. Por outro lado, no mercado interno a gente tem essas questões ou influências, vamos dizer assim, negativas. A gente precisa realmente olhar para isso com grande cuidado. Incerteza jurídica é risco que ninguém compra, ninguém quer comprar essa incerteza. Então o investidor olha no curto e fala, opa, eu vou desacelerar. Porque se eu tenho decisões ruins, se eu tenho, né, minha garantia não vale nada, se eu tenho, né, de certa forma, um quadro que vai trazer incerteza, eu não vou mergulhar nesse quadro. Então, a gente precisa se preocupar com isso, porque o fundamento é muito bom, mas em determinadas circunstâncias eles estão sendo piorados, eles estão sendo colocados num quadro negativo. E a gente precisa tirar isso logo desse quadro, né? De novo, Brasil como produtor de alimentos no mundo e energia limpa, não tem volta esse caminho. Então eu, investidor de longo prazo, olho o agro sem volta. Na circunstância, estou olhando com preocupação. Quando coloca uma lupa ali em cima, né? Opa, mas agora talvez é melhor eu segurar 1, 2 anos para ver como é que vai ficar. Porque agora tem um monte de fator negativo aí influenciando um fundamento de base positivo. Agro, Brasil, alimentos, positivo. E agora, RJ, inadimplência maior, né, questão climática desenvolvida. Opa, na circunstância eu tiro o pé. O fundamento vai continuar bom. E uma das coisas que você falou, né, de reinterpretação ou de mudança ali dos fundamentos, a questão da terra. Isso é um debate, é uma discussão que vem ali de muito tempo. A gente está vendo até hoje, 2025, questões relativas ao marco temporal serem discutidas, invasões de terra, cenas de violência, cenas em que produtores rurais são subjugados ali durante uma invasão. Eu queria saber como é que isso está sendo visto pelo setor jurídico e principalmente voltado, então, aos especialistas do agro. Com muita preocupação, muita mesmo, porque
A gente tem aprendido na faculdade uma coisa, na aplicação nem sempre corresponde à teoria que a gente aprendeu, né? Exemplo, marco temporal. Você estabelece uma nova ordem através de uma constituição nova, que é a grande regra. O livro básico. É o livro, ali, é a né? base. Fala assim, ó, é daqui que parte tudo. Então, nós todos aqui, nós estamos, né, inseridos nesse novo contexto. A gente, para viver nesse contexto social, depende desse arco aqui de regras e eles são fundamentais. Vamos, portanto, né, respeitá-los. A partir do momento que você respeita e tem a regra clara, você gera estabilidade. Isso é segurança, traduz em segurança jurídica. Eu contrato com você, eu tenho uma regra de Estado comigo, né? Tá claro, todo mundo cumpre, legal. Estabilidade, segurança. Ao contrário. Eu mudo a interpretação, eu mudo a regra como a regra se aplica. Opa, peraí, não valia até ontem, era isso, agora não é mais? E no Brasil isso tem acontecido invariavelmente. Não é só nas questões agro. Tem questões em setores outros, como indústria, área tributária. Outro dia teve uma questão, né, de coisa julgada não valer mais. Está na Constituição, coisa julgada... Transitou em julgado, já acabou, foi... né? E aí, não, mas teve uma reinterpretação de uma matéria. Então, quando você volta para o marco temporal, é a mesma coisa. A Constituição veio claro, falou a partir de 88 a regra é essa, e aquilo que já está territorialmente identificado. Então, o produtor tem segurança. Com a reinterpretação, traz uma insegurança enorme sobre o ativo base, né? Como você está mexendo na nossa casa aqui, né? A propriedade privada é fundante nessa regra. Eu não posso mexer em algo, né, que é da base do produtor, do qual ele tira, ele vai exercer sua atividade econômica. É o capital essencial dele. Aí você está dizendo, não, mas pode ser que encontre algum vestígio ali, aquilo mude de natureza, você vai receber uma indenização em algum momento. Opa, peraí, mas que conversa é essa? Eu produzo há anos, é sempre assim, tá tudo, né? Pago meus tributos, exerço uma atividade sustentável economicamente, cumprindo a função social da propriedade, está na Constituição também. Mas agora vai ter alguma questão regulatória que pode afetar essa base que é a propriedade privada, como eu disse. E assim, e que indenização e em quanto tempo? Porque a gente tem produtores rurais... Que é outro problema, né? Que podem, assim, ter uma certa idade, às vezes podem nem usufruir quando essa indenização chegar. Mas essa é uma questão importante nessa ótica aí, né? Se for evoluir para esse lado, que eu não gostaria, eu acho que, de fato, deveria voltar à interpretação de 88, constitucional de 88, pagamento imediato. Então, eu vou sair daqui, me paga o valor atual hoje. Aí, precisa ver se isso vai funcionar. Era nesse gancho que eu queria chegar com você. Quais, na sua visão, como jurista, né, como uma pessoa que está ali focada com os olhos do direito no agronegócio, quais são os possíveis caminhos que essa situação específica do marco temporal, essa discussão que a gente vê à frente parlamentar da agropecuária levando para o STF, quais os caminhos possíveis para isso, seja para um lado positivo ou não? Então, como a gente não sabe ainda, né, você vê que hoje está sob a condução do ministro Gilmar Mendes. O que houve foram audiências de conciliação entre as entidades e partes. E ali saiu agora, recentemente, há poucos dias, né, a decisão sobre o resultado da conciliação, o resultado de todas as reuniões conciliatórias. É claro para nós, juristas, que ela não traz segurança jurídica. O que está ali hoje, no resultado dessas conferências e conciliações, não traz a segurança jurídica. Então, assim, vamos ter que voltar para outros critérios. Entre eles, dentro da sua pergunta, eu ficaria com essa justa e atual indenização. Assim, ó, o critério, com certeza, o filtro do que é ou não e como vai ser feita essa decisão da desapropriação, mas pagamento imediato e justo. Então, tem que ser o valor de mercado e ele tem que ocorrer imediatamente, né? Então, se você não tem segurança nem sobre isso, como é que nós vamos, a partir dali, né, seguir nesse caminho? Então, acho que, ok, você vai reconhecer alguma terra como de natureza indígena e tal, você tem que realmente compensar, né, aquele que está perdendo isso e estava até então naquela atividade, dentro daquela área, produzindo de forma normal e cumprindo, como eu disse, a função social da propriedade, diga-se de passagem.
E pensando nessa organização, né, no Instituto Brasileiro de Direito do Agronegócio, como que os profissionais dessa área especializados se articulam para pensar novas soluções ou novas sugestões, até para orientar também entidades que representam os setores do agronegócio brasileiro, para tentar tomar algum rumo mais assertivo nessas questões, seja de recuperação judicial, seja em questão fundiária, como é que a instituição se organiza nesse sentido? Não, muito legal. O Instituto Brasileiro de Direito do Agronegócio ele veio para isso, assim, para criar relações estreitas entre os poderes, contribuindo para políticas públicas do setor, políticas agrícolas. Então, se eu fizer deste nosso contexto, complexidade, um setor todo combinado, que vai desde lá antes da produção, já começa ali a nossa cadeia. Né? Fertilizantes, defensivos, máquinas, equipamentos, dentro da fazenda, né? Toda a evolução tecnológica, pós-fazenda, logística, transporte, né? Distribuição de alimentos, fibras, bioenergia. Olha que legal. Então, constitua aqui esse desenho. No momento em que os poderes, os formadores de políticas públicas não têm claro o funcionamento desse mecanismo, vão ter políticas erradas e decisões judiciais erradas, ruins ou desequilibradas. Então, o papel do Instituto, ele nasceu ali, vamos dedicar tempo, esforços, né, toda a inteligência possível para traduzir o funcionamento dos mercados a esses poderes de Estado e, portanto, formular melhores políticas, tomar decisões judiciais mais adequadas, cumprir, executar planos, né, como o executivo tem que fazer, mais eficientes. Né? Então, essa é a ideia do Instituto. A gente tem conseguido, sim, levar um pouco disso, parte disso, os profissionais do direito cada vez mais se inserindo, porque o agro ficou pop, cada vez mais pop, todo mundo buscando participar mais do setor, atender o setor, assessorar o setor, e aí o Instituto congrega, traz todo esse time de profissionais com especialização. A gente tem uma pós-graduação ligada a direito do agro, que é junto com a CNA, com a Confederação Nacional da Agricultura, para formar profissionais para assessorar todos os agentes dessa cadeia complexa do agronegócio. E, Renato, uma pergunta até um pouco provocativa nesse sentido de criação de políticas públicas, e usar até um termo que você disse, se não existe uma jurimetria, né, para se saber o que tipo de conteúdo ou de ações são mais judicializadas dentro do escopo do agronegócio, de que maneira essas políticas públicas elas podem ser formuladas para tentar amenizar, mitigar esses problemas? É exatamente isso. A gente tem está na Constituição também, as regras do Vejam o livro chamado Constituição Brasileira. É importantíssimo, né? Pouca gente... Precisamos ler mais. E acabou que a nossa Constituição foi carregada, né? Ela é extensa. Então, assim, ela se tornou fundamental para tudo, porque não é só o que é materialmente constitucional, está tudo lá, né? Tanto é que a competência do Supremo cresceu, porque está tudo na Constituição, competência do Supremo. Então, o fator prático aqui para a gente tá lá entre os princípios na Constituição que o setor público, né, ele precisa gerar eficiência. Então, assim, nós acreditamos na moralidade do setor, precisamos acreditar, é um princípio, e na eficiência desse segmento. Fazer políticas públicas que não se adaptam, não traz melhorias a esses operadores aí econômicos, só vai trazer maior insegurança e uma ineficiência, maiores custos. Essa é a questão. Então, políticas desacertadas é um tremendo problema, porque você não só causa esse mal, mas retrocede muitas vezes anos a fio de coisas que estavam evoluindo positivamente. Então, tem esse papel, nós, operadores do direito, de contribuir na formação dessas políticas públicas, porque é lei. Tem uma coisa ali, conceito é direito econômico. Como que o Estado executa aquela norma constitucional que está dizendo, vai para lá, vai para cá. É através do direito. O direito vai lá e coloca as regras para dizer, você e eu ali que estamos dentro dessa cadeia aí do agro, temos que seguir aquele rito, aquela regra. Né? Então, assim, nós precisamos criar realmente regras e normas que, de fato, tragam eficiência, liberdade do produtor, né? Maior participação na economia, os agentes precisam estar mais integrados, o judiciário
menos, né, afastado no segmento, do conhecimento de um segmento tão importante como esse. E no sentido da clareza dessas regras, para que não haja aquelas interpretações e que levem a decisões nem sempre acertadas, Renato? Então isso abriu esse campo, né, de reinterpretação, de você já tinha aquilo pacificado e volta. Eu acho isso muito ruim. Assim. É claro que a gente sabe que o direito ele é temporal, né? Ele está dentro daquele momento da sociedade. Ele tem que acompanhar a evolução. Né? Só que a gente está entrando numa questão que às vezes toma questões ideológicas, toma questões políticas como fatores de decisão. Isso não pode acontecer. Uma decisão judicial liga-se ao direito, não à ideologia de um segmento A ou B, ou não numa questão política daquele momento. Não Isso à toa a estátua da justiça segura balanças e uma venda nos olhos. Né? Ela não está tomando parte. No momento em que isso é relativizado, ou que um momento, uma ideologia é predominante, eu relativizo todo o contexto, trazendo uma insegurança jurídica enorme. Né? E isso, num efeito de longo prazo, é trágico, porque você faz um retrocesso enorme dentro da sociedade. Você perde investimentos, né? Você gera uma insegurança que a gente fala, eu vou tirar o pé. Né? Opa, peraí, mas eu tenho que movimentar a economia, criar emprego, gerar tributos. Essa é a função social. Né? A riqueza de um país é isso. Quanto mais ela se movimenta livremente, com regras equilibradas, adequadamente, o Estado entra onde, de fato, não há essa suficiência de métricas de informação, aí o Estado entra, mas deixa a economia andar, né? E causa menos ônus a ela, menor burocracia à atividade econômica, mais desenvolvimento e riqueza nós vamos gerar no país. E, Renato, essas discussões, eu queria saber se elas vão estar dentro do 5º Congresso Brasileiro de Direito do Agronegócio, que vai acontecer no dia 31 de maio. Queria que você falasse um pouquinho a respeito desse evento. Não, ótimo. Totalmente inseridas. Eu acho que o papel do Congresso, já na sua 5ª edição, é justamente isso. É materializar aquilo que eu comentei com você. O que é isso? Você está dizendo que, né, o lado jurídico, os operadores do direito, juízes, magistrados, advogados, membros do Ministério Público, precisam entender o setor e, se falarem mais, é isso que o Congresso tende a fazer. Só para você ter ideia da conexão, você citou tantas vezes nas suas questões, a primeira palestra, a inaugural, com o ministro Ricardo Cueva, do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, é segurança jurídica nas cadeias agroindustriais. Então, acho que a conexão está bastante clara. Depois nós vamos... Já abre em grande estilo. Já, né? De cara. Opa, vamos chamar a atenção a essa questão aqui. Né? Por que o setor está sofrendo tanto com isso? Né? Não deveria. A segunda questão é essa rede de contratos, de negócio, precisa ser respeitada. Porque um agente ele acaba sendo afetado pelo comportamento do outro. Um mau comportamento afeta negativamente toda a cadeia. Né? Aí é um interesse, às vezes, particular, individual, egoístico, às vezes, vai prejudicar uma cadeia como um todo. Né? E nós estamos falando que na ponta, de novo, eu estou produzindo alimentos e energia limpa, bioenergia. Então, peraí, precisa ter um cuidado aqui na hora que a gente vai interpretar isso aqui. Depois também é bastante interessante, citamos várias hipóteses aqui, né? A questão do crédito, seguro, como é que está isso hoje? Qual, né, o caminho que a gente vai levar? Né? Ou por que também algumas decisões judiciais têm prejudicado a questão do crédito, por exemplo? Né? Investidores entram onde podem sair com segurança. Né? No momento que isso pode ser prejudicado, vai pensar 2 vezes em entrar no segmento. Segundo painel. O terceiro painel, uso, nós acabamos de falar. Olha só a conexão. Marco temporal, embargos a terras rurais. Por que o produtor está limitado à sua produção? Já é limitado pelo Código Florestal e restrições ao imóvel, ainda mais restrições. Por que isso vai acontecer? Então, restrições ao imóvel rural no terceiro painel. O quarto painel, temos uma agenda aí do Trump ligada à questão de sustentabilidade. Por outro lado, o setor é sustentável? Vale a pena continuar investindo? Como é que está a regra hoje do mercado, das mudanças climáticas e do mercado de carbono? É o quarto painel, totalmente conectado. Que a questão de ambiente, eu sempre falo, ambiente, meio ambiente e agronegócio estão conectados. Não queira se afastar. Isso é, né, uma questão que tem que ser cada vez mais trabalhada. E como eu já disse aqui mesmo, vamos remunerar o produtor por aquele serviço ambiental que ele emprega.
né? Tá na hora de deixar esse discurso de eu sou o deficitário, eu sou o devedor, né? E eu ainda tenho que pagar mais por isso. Não, nós somos geradores de resgate de carbono, de serviços para o meio ambiente e que precisam ser remunerados. Aí o quarto painel vai falar disso. Perfeito. E, Renato, como que é possível participar desse evento ou ter acesso aos conteúdos que serão gerados a partir disso? Ah, ótimo também. Tá tudo no site do Instituto, www.direitoagro.com. Mais fácil impossível. Impossível, Direito Agro está lá. E aí você tem acesso às inscrições, você vai poder assistir remotamente também. E no Renascença em São Paulo, no Hotel Renascença, na região da Paulista, no dia 31, o dia inteiro de debates dentro dessas temáticas aí tão importantes como a gente já citou. E precisa ser da área jurídica ou não? Se eu sou Não. produtor rural, posso participar se eu tenho interesse em Hoje, ter uma iluminação sobre esse tipo de assunto? hoje pela manhã, a caminho daqui, é muito legal, de uma grande produtora, até do Mapitobá, lá no norte do país, me pediu uma cortesia para poder participar. E pela relação e amizade tá feita a cortesia. Não sou eu que administro isso, mas tem toda uma organização. Mas eu pedi para que eles dessem atenção a isso. E é só um exemplo de que ali vão estar produtores rurais, vão estar bancos de investimento, trading companies, vão estar membros do Poder Judiciário, do Executivo, do Legislativo. Então, portanto, ambiente que vai respirar esse negócio, que não é ligado só ao ambiente jurídico, é o mercadológico, econômico também, que vai estar todo inserido, público e privado. Um recorte do que necessita ser articulado na vida real do agronegócio num microcosmos dentro desse evento. Exatamente. Você fala assim, a gente tinha que ter isso a cada trimestre, é verdade. A difícil realização, mas é uma agenda, como você disse, permanente e de alta importância, porque nós estamos falando, no fundo, do papel da moldura das regras que hoje afetam um segmento tão importante como o agronegócio. Tá, então estivemos com o Renato Buranello, presidente do IBDA, falando um pouco dos gargalos jurídicos quando a gente olha com uma lupa para o agronegócio brasileiro e também quais são as possíveis soluções ou caminhos que esses problemas devem tomar. Renato, muito obrigada. Eu que agradeço. Prazer estar aqui. É só convidar que eu estarei de novo. E fique ligado com a gente que Notícias Agrícolas é informação agrorrelevante e conectada.